Bom dia a todas e todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Mariana, sou coordenadora de experiência do cliente e operações na APRIS. E eu vou coordenar a próxima mesa sobre boas práticas de governança aplicadas em remuneração baseada em ações. Antes da gente começar, eu gostaria de reforçar alguns pontos aqui. A mesa ela termina ao meio-dia, com intervalo de 1h30 para almoço, então a gente retorna 1h30. Após as falas dos especialistas, a gente vai ter um momento para abertura de perguntas, que aconteceu aqui na mesa 1. E caso faça algum registro do evento, não deixem de colocar a hashtag PrisDay, tá? Por favor. E uma novidade, em relação à edição do ano passado, a gente vai oferecer um certificado para os participantes, tanto online quanto presencial, e a gente vai comunicando vocês ao longo do evento, tá bom? Bom, hora de montar a mesa, convido Pedro Moraes, especialista de LP na APRIS. Marina Coppola, diretora da CVM. Carlos Siqueira, da Korn Ferry. Luiz Guedes, diretor de Risk Modeling Services na PwC. E Murilo Caldeira, advogado do Machado Maier Advogados. Bom, para iniciarmos as falas, passo a palavra para o Carlos. Fica à vontade. Alô, alô? Deu certo. Bom, eu vou começar aqui essa parte da conversa. Qual que é a minha contribuição aqui, né? A Pris me pediu para fazer uma espécie de um aquecimento quanto às práticas, quanto à evolução do nosso mercado, para aquecer um pouco a questão sobre governança, né? Porque a governança vem sobre um monte de design que a gente inventa antes, né? Quando está preparando e discutindo a estratégia da empresa, né? E depois a governança vai cuidar do que a gente montou lá no início, né? Então a ideia é como é que eu quero contribuir. Eu peguei uma pesquisa, até bastante recente, sobre práticas de remuneração executiva, e essa pesquisa é global. E eu fiz um recorte Brasil e fui fazendo uma comparação, né? Então, a ideia é passar por alguns temas, como se fossem umas manchetes, né? Para a gente fazer um aquecimento sobre temas aí que podem estar evoluindo, e essa seria uma contribuição depois para a gente ver como que a governança tem que lidar com as coisas que ocorrem. Tá? Então, é um aquecimento aí sobre práticas aí de remuneração. Tá? Deixa eu ver como é que... Onde que eu tenho que mirar para cá? Tá. Computador ali, será que eu estou longe? Eu vi antes o palestrante estava. Você consegue? É uma pesquisa extensa, tá, pessoal? E eu tive que comprimir bastante para poder fazer um resumo, para dar uns 10 minutinhos aí de apresentação, tá? Assim que a gente puder. Problemas técnicos aqui, acho que acabou a bateria. Problemas técnicos. A gente pensa que ganha guerra com estratégia, mas é com logística, tá, pessoal? Bom, alguém se sente confortável para puxar o tema sem os slides? Se vocês quiserem, eu posso falar de cabeça, né? Também não. Deixa eu explicar um pouquinho como é que foi essa pesquisa. Essa é uma pesquisa que, desculpa, é só para a ordem não atrapalhar a lógica aí do foi, tá vivo aí agora. Foram pesquisadas 4.000 empresas aí no mundo, tá? 132 países. Tem uma certa concentração de Estados Unidos e Europa, uns 60% da amostra, o resto é realmente global.
E a gente pegou aqui um recorte de 150 empresas brasileiras dentro dessa amostra. E são empresas relativamente grandes, né? Empresas com mais 70% têm mais de 1.500 empregados, 21% com mais de 20 mil empregados. Tá? Foi coletado agora em junho, então é recente, junho de 25, processamos aí em julho, estamos trazendo agora os resultados. Tá? Como humor assim dessa comunidade toda, né, que respondeu essa pesquisa, são diretores de remuneração, vice-presidentes de RH, ainda é positivo, acreditando em crescimento, né, 54% em um crescimento moderado, 8% no nível global vendo um crescimento forte, e o Brasil acompanhando também, até um pouco mais otimista essa tendência. Tá? Tá um pouco, a gente faz essas pesquisas a cada 3 meses, né? Está um pouquinho mais conservadora do que a anterior, né? Mas ainda positivo. E já estava sendo perguntado alguma coisa sobre a incerteza e sobre as tarifas, né? E, infelizmente, ou felizmente, não sei, mas quando foi coletado esse dado, ainda não tinha dado a crise nossa aqui de julho sobre as tarifas. Mas a gente percebe que, basicamente, está todo mundo dizendo que vai esperar para ver o que vai acontecer antes de mexer em algum plano, antes de fazer alguma reformulação, tá? Em termos de governança. Então, a maior parte diz que vai aguardar para ver, né? De toda forma, eu vi que o global 10% das empresas estavam querendo já fazer alguma recalibragem de métrica, e no Brasil eu vi que a gente está mais sensível, já 33% pensando em mudar as métricas, né, dos planos de longo prazo e de curto prazo. Então, isso aqui é só para ter um pouquinho de um cenário. Né? Basicamente, quando a gente monta os planos, a gente tem várias fases, mas aqui a pesquisa olha para 4 grandes temas aí, que influem o design, né, e a preparação de um plano. Né. É uma questão de benchmarking, o que o mercado faz em termos de benchmarking, de como eu pesquiso e busco referências, como que eu defino os níveis de remuneração em termos de definição de níveis de pagamento, de acordo com uma estratégia de remuneração, com objetivos, o próprio design e depois vem a governança, que também tem a ver com um certo design em alguns pontos. Tá? Eu trouxe alguns temas aqui, são ideias que surgiram na pesquisa, são as principais manchetes, tá, pessoal? O que em termos da comunidade global foi encontrado e o que o Brasil também opinou sobre aquele mesmo tema, sobre aquela mesma pergunta. Primeiro insight que eu tenho aqui para colocar para vocês, e eu vendo a mesa anterior, né, a gente fala, nossa, a nossa legislação ainda está tentando alcançar e nós estamos tão na frente, né? E o que eu percebi começa a ter um forte alinhamento entre o pensamento de práticas de mercados mais avançados e maduros com o pensamento no Brasil. Então, vocês vão ver que eu coloquei ali Brasil também, porque eu vejo que nas principais manchetes, nos principais pontos, o Brasil também tem o mesmo pensamento. Ou seja, nós estamos amadurecendo como mercado, nós estamos buscando práticas mais sofisticadas, mais consolidadas. Né? Então, a gente está avançando como prática e enfrentando questões regulatórias, né, e de legislação mais retrógradas, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro ponto aqui são manchetes, tá, pessoal? O benchmark do CEO não ser tão importante quanto dos demais executivos. Basicamente, a comunidade está dizendo que o CEO é quase um sócio mesmo. Ele está retido, ele vai ter muita coisa at stake, então eu não me preocupo tanto com o benchmark dele. A pesquisa do nível abaixo dele que me dá mais trabalho e me dá mais estresse. Não sei se soa bem para vocês isso, mas foi uma coisa que tanto lá no global quanto aqui no Brasil o pessoal tem essa percepção. Tá? Todos reclamam da pesquisa não ter ainda a sofisticação ou atender 100%, né, em termos de pesquisas, mas o que eu percebi é que na comunidade brasileira nós tendemos a confiar mais nos dados, no resultado pelas respostas, né, um nível de confiança, um índice de confiança nas informações de pesquisa maior do que no exterior. Dá um outro debate sobre isso, né, mas eu acho que no exterior as pesquisas têm avançado para ser muito massivas, cada vez mais massivas, e eu percebo aqui no Brasil uma cultura ainda de mais cuidado com esse tipo de informação e de processamento. Tá? Talvez porque a nossa amostra é menor, né, qualquer erro de informação já aparece, né, então você tem que tomar mais cuidado, então isso é uma coisa que eu percebi na comunidade. Então, o pagamento-alvo, esse aqui é um tema bem interessante, que não sei se vocês já pensaram nisso dessa forma.
A comunidade no mundo, e a comunidade brasileira concordou, que quando você vê a remuneração de um CEO, ela deveria ser como de um atleta. Começa num certo patamar, enquanto ele está na empresa, na carreira dele, atinge um pico, porque ele vai ter um prime, ele vai ter um momento-chave dele, e depois ele vai reduzindo, né? E eles acham que isso deveria ser o comportamento, mas a gente sabe que, na prática, a tendência é empurrar a remuneração durante esse período dele para frente, né? E aí, quando aparece lá que um CEO ganhou 50 milhões, né, num determinado ano, é porque empurraram tanto para frente que, quando ele exerceu, deu um monte de dinheiro, né? Mas isso é uma coisa que tanto a comunidade internacional quanto brasileira vê isso, né, de que você deveria saber qual que é o prime daquele executivo e alinhar toda essa curva, né, do tempo dele, da carreira dele, para os ganhos dele. E, finalmente, uma coisa que a comunidade reclama, né, que a curva de performance nunca bate com o planejado, né, que dá muita diferença, eles queriam ter mais precisão nisso. Acho que é uma questão da gente refinar mais a capacidade de planejar e fazer métricas. Num mundo tão agitado não é muito fácil, e as duas comunidades aí concordam nisso. Uma coisa que a gente percebeu... Pois não? Oi? Estou me estendendo um pouco? Não. Só um pouquinho, o tempo finalizou. Era só para finalizar agora aqui, uma característica que a gente percebe dessa comunidade de remuneração nunca quer ser a primeira a fazer uma inovação, né? É mais conservadora. Acho que nós, de remuneração, somos mais conservadores mesmo, né? Mas quando alguém disparar, alguém fizer o primeiro passo, todo mundo rapidamente se alinha, né? Então, acho que esse é um aquecimento que eu queria fazer, tá feito. Obrigada, Carlos. Agora eu passo a palavra para o Pedro. Fique à vontade, Pedro. Bom dia, pessoal. A ideia principal aqui, né, igual o Carlos já introduziu muito bem, a gente trazer um pouquinho dos dados, né, principalmente do que temos visto, né, de planos de LP, né, dentro da nossa pesquisa, que a gente faz ali mais ou menos a cada 2 anos, né, então a gente já tem os dados preliminares e, principalmente, né, a gente vendo ali no ponto de especialista, vendo todos os dias ali, lidando diretamente com as dificuldades que as empresas têm, a gente acaba vendo alguns pontos que são sempre tocados, né? Dentre eles, contabilizações, dentre eles, como divulgar certo tipo de valores, né? Então, a gente acaba vendo isso. E a gente conseguiu coletar isso muito bem dentro da nossa pesquisa, porque quando a gente acaba perguntando para as pessoas, a gente faz algumas perguntas, principalmente no intuito de entender quais são as principais dificuldades, quais são os principais riscos. E, a partir disso, né, olhando um pouquinho, né, sobre os tipos de plano que a gente acabou identificando dentro da nossa pesquisa, comparado ali principalmente entre a última pesquisa, que foi feita em 2023, e a pesquisa de 2025, a gente acaba vendo, né, que planos pagos em dinheiro ficaram ali, né, os Phantom, né, Phantom Shares, Phantom Options, eles acabaram se estabelecendo ali com uma porcentagem referente a igual à última pesquisa, né? E o Stock Options, a gente acaba vendo que teve um certo aumento, né, do que a gente comparou, né, do último ano, e o ações restritas acabou tendo uma queda, né? A gente identificou que essa queda vem muito também pelo aumento da base que a gente comparou referente a 2023, né? Então, como a gente teve mais empresas, e mais dessas empresas que talvez entraram na pesquisa não têm, de fato, né, essas ações restritas, então a gente vê, né, que ele teve uma certa reduzida. E também a gente fez uma comparação do bônus diferido, né, que são os planos que são pagos em dinheiro depois de tanto tempo de carência. A gente viu que teve um percentual até ok, né, a gente vê que é até maior mesmo do que o próprio opções fantasmas, né, ações fantasmas, né? E aí a gente acaba vendo que, de fato, são planos que são cada vez mais recorrentes atualmente, né? No cenário que a gente vê que, às vezes, a ação não está performando muito bem por causa de N motivos, independente da estratégia da empresa, etc., a gente vê que são planos que têm parecidos cada vez mais, né? Talvez não são os melhores no ponto de vista para medir a performance da ação da companhia, né, esses pontos, mas eles podem ser ali uma boa estratégia no caráter de vista de retenção dos beneficiários, né? E dentro dos planos, a gente fez as análises de quais desses planos a gente tem de performance, né, que seriam performance de mercado, né, ou então performance internas da companhia, né, por exemplo, o ROIC, EBITDA, né, então você só paga para esse beneficiário se atingir certo tipo de performance.
E a gente vê que a maioria está, de fato, dentro das ações restritas e dos ações fantasma, né? Porque a gente vê que o próprio os phantom shares, né? Eles acabam sendo um parâmetro, dependendo do tipo de empresa, para você conseguir pagar, às vezes, um beneficiário que não está dentro do país, né? Que você faz a mesma comparação, só que pagando em dinheiro. Então, a gente vê que, de fato, né? Dentro das performances que acabam incidindo dentro do plano, né? As ações restritas e as ações fantasmas estão, de fato, ali mais ou menos 50%, né? 46% e 41% possuem performance nesses planos. E o match, a gente vê que, de fato, né, ele está evidentemente, né, diretamente ali nas ações restritas, nas ações fantasmas, e a gente vê que ele, de todos os planos que a gente analisou, 33%, todos os planos de ações restritas que a gente analisou, né, um terço deles tinham matching de fato, né, que o beneficiário faz o investimento e a empresa acaba dando uma contrapartida, otorgando para ele. E dentro desse ponto, a gente vê que os principais desafios, né, dentro da gestão de LP, na gestão de governanças, né, vem muito da gestão de controle e documentação das informações, né, que não é um ponto de vista fácil, lógico que às vezes pode ser algo mais operacional, etc., né. O ponto de divulgação das informações que a gente conseguiu ver, né, que às vezes tem muitos relatórios, né, acaba que quando a gente vai divulgar ali via formulário de referência, tem a regra que tem que seguir o contábil e não necessariamente é o que de fato o beneficiário vai receber, igual o Carlos comentou, né, que você acaba expandindo durante certo tempo, mas é a maneira que a gente tem e o que faz sentido nesse momento. E principalmente na contabilização, né, que costuma ser um tema complexo, né, que acaba tem uma norma muito específica que vai trazendo sobre esses pontos, né? Então é importante ver esse ponto. E aí, dentro disso, né, dessa governança das informações, a gente vê que, né, que quando a gente olha para a questão de manutenção dos dados, de gestão, deixar isso, manter isso, o sigilo, né, dentro da companhia, a gente vê que acaba, dentro da pesquisa, né, a gente vê que costuma ser uma atividade simples, né, mas também tem um trabalho grande por volta disso, e também acaba sendo uma atividade com complexidade considerável. Então, a gente vê que dentro da governança das informações é, de fato, um ponto importante. Sobre questão de documentação, né, a gente vê que questão de convite, questão da gente conseguir repassar esses pontos para o beneficiário, gerar o extrato, a gente vê que normalmente é uma atividade simples, né, a maioria do pessoal entende, né, quando a gente faz esse gerenciamento, mas também acaba sendo, dependendo da quantidade de beneficiários que tem num plano, etc., pode ser de fato trabalhoso, né, que é o que de fato mostrou a pesquisa. Um dado muito considerável, que eu comentei principalmente do contábil, a maioria deu que é uma tarefa, que às vezes, a pesquisa a gente acaba fazendo também com pessoas de remuneração, né? Então, tem gente, as pessoas que participam da pesquisa talvez não trata diretamente da contabilização, então fica em outra área, que é a parte que não participa, né? Mas quem participa, a gente vê que pondera que é, de fato, trabalhoso e complexo, né? E a gente vê que é um ponto muito importante. E, por fim, referentes aos documentos da remuneração baseada em ações para o CVM, formulário, DFT, o pessoal acaba tendo bastante dificuldade, às vezes, no preenchimento, né, etc. A gente vê que acaba considerando, por tratar de dados muito sensíveis, dados que são extremamente importantes de serem comentados, etc., e tem normas regulativas para isso, a gente vê que acaba tendo esse ponto bem complexo e normalmente uma atividade trabalhosa. E a partir disso, a gente vê que, dentro das características do plano, a gente não teve, da nossa pesquisa que a gente fez anteriormente, a gente não teve uma certa mudança nos tipos de plano, etc. A gente viu que o plano de bônus diferido acabou aparecendo um pouquinho mais, e a gente conseguiu ver que, de fato, a maioria dos planos de ações restritas continuam tendo essa visão de performance, etc. E a gente não conseguiu capturar, por exemplo, a questão do SOP mercantil, né? Se aquela decisão ainda já veio a ter uma importância na definição dos planos. E aí, igual a gente comentou, né, no ponto de vista, né, a gente faz todo esse desenho, né, Carlos, vai definindo, etc. E aí a gente acaba tendo o passo para frente, né, que como é que a gente faz essa governança, né, Murilo? Como é que a gente vai em direção a isso, etc.
Obrigada, Pedro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acho que a ideia aqui, quando a gente pensou na mesa, estruturar a mesa, né? O Pedro, o Carlos, quando a gente pensa em LPs, primeiro a gente pensa em, puxa, qual vai ser o desenho, a parte criativa, né? E aí, em seguida, vem o jurídico, né? Como é que a gente, diante aí do cenário caótico que o pessoal comentou no painel 1, né? Como é que a gente materializa um ILP de uma forma a trazer maior segurança jurídica possível para a companhia e para o executivo, em um contexto em que a gente sabe que o cenário é super complexo. Se a gente for esperar do legislativo o projeto de lei, talvez a gente não implemente ILPs nunca, né? E se a gente for esperar que o STJ e o STF talvez sejam consistentes, né, de forma consistente em todas as suas decisões, também a gente também não teria ILPs. Então, a lógica, né, diante desse cenário de alta complexidade, como é que a gente navega para implementar um incentivo de longo prazo de forma a trazer segurança jurídica? Ou seja, quando a gente pensou, a gente esperava que ele ia gerar esses impactos e, no final, ele gerou esses impactos, né? Então, o pior cenário é a gente pensar, por exemplo, em um stock option mercantil que depois vira remuneratório. Porque se a gente sabe que o ILP vai ser remuneratório, quando a gente vai estruturar o ILP, a gente já estrutura pensando nisso, a gente já calcula todos os impactos e isso está na conta. Então, a ideia aqui, quando a gente olha para ILPs, né, talvez os programas, os ILPs que sejam mais bem-sucedidos, tanto numa lógica de retenção de talentos, né, do ponto de vista de remuneração, benefício e retenção, e também do ponto de vista jurídico, são os ILPs que as companhias, quando elas estavam lá pensando e estruturando, elas pensaram de uma forma conjunta, um olhar multidisciplinar, né? Então, o time de RH pensou, trouxe o jurídico, trouxe não só o jurídico trabalhista tributário, mas também o jurídico societário de mercado, né? Como que a gente trabalha com um programa que, obviamente, tem aspectos societários também que precisam ser considerados, e depois um programa que não vai ter um problema com a auditoria. Então, a gente trouxe também, né, o pessoal da auditoria para também comentar isso e depois também o pessoal da CVM para ver como é que a CVM olha isso. Então, o ponto aqui da governança começa principalmente nessa parte de implementação, né, no desenho, e como o pessoal no primeiro painel também comentou, é super importante que a gente tenha um programa muito bem estruturado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Nada adianta você trazer um stock option que você quer dar um tratamento mercantil, fazer o cálculo do preço de exercício com base no valor de mercado da ação na data da outorga, só que você inclui um financiamento pela companhia a custo zero, porque isso vai desnaturar a natureza de você. Perde a onerosidade, que é um dos requisitos essenciais para a validade do stock option mercantil. Nada adianta você escrever um programa de stock option que você diz lá que um dos objetivos do seu stock option é reter, incentivar e remunerar os beneficiários do stock option. Isso é incompatível. Isso vai ser usado contra você caso o fisco vá te fiscalizar. Então, cuidado aqui com as palavras, o cuidado com a estrutura vai ser essencial para você depois conseguir sustentar que esse stock option é um stock option mercantil. E muitas vezes isso passa, né, não é papel do RH saber o que o STF ou o STJ entende dos requisitos para ser mercantil ou não. É papel do jurídico fazer esse complemento na ajuda da implementação, né? Outro ponto importante é na hora de divulgação do mercado. A gente sabe que o formulário de referência faz com que a gente tenha que trazer incentivos de longo prazo remuneratórios e mercantis muitas vezes ali no mesmo item, e a gente, na hora de escrever, às vezes se confunde um pouco, e isso também depois pode ser utilizado contra a gente numa eventual fiscalização. Da mesma forma, quando a gente fala de... aqui a gente está falando principalmente de ILPs implementados no Brasil, mas também é muito importante quando a gente está pensando uma companhia, por exemplo, uma startup ou no início ali que está pensando em receber aportes, a gente vê estruturas no exterior, então a gente vê companhias brasileiras querendo implementar stock options no exterior, como que a gente cumpre com a legislação daquela localidade, mas também olha para os requisitos do ILP, numa lógica que a gente consiga não gerar risco jurídico no Brasil. Então, também tem que ter esse cuidado na hora de formalizar o ILP em si, né? E aí, depois dessa dinâmica de governança societária da implementação, o ponto é, poxa, como que a gente operacionaliza o ILP
numa lógica que está conversando com o que a gente escreveu no documento. Então, aqui, quando a gente fala disso, como que a gente tributa, né? Talvez o principal ponto aqui para você olhar é os times envolvidos, eles precisam ter muita clareza sobre a natureza jurídica do programa que a companhia optou por implementar. Então, poxa, é um stock option mercantil, o que o RH precisa fazer quando o executivo exerce a opção? Ah, não, é um programa de ações restritas. E aí, como é que o RH faz esse lançamento? Quando que o RH faz o lançamento? Ah, é um programa de matching, né? O Daniel até perguntou, qual que é a natureza jurídica aqui de um programa de matching? Alguém acha que é remuneratório? Poucas pessoas levantaram a mão. Então, temos aqui provavelmente um gap entre o que as pessoas acham e o que deveria estar sendo feito na hora de reconhecer isso na folha de pagamentos. Então, quais são os cuidados? Qual é o momento que o RH precisa reconhecer a parcela do ILP que a companhia optou por tratar como remuneratório, né? A gente viu recentemente a própria decisão do CARF que disse que o valor justo da opção em si, ele teria natureza remuneratória, então isso aconteceu logo depois da decisão do STJ. Você já viu um movimento, então, de reinterpretação do mesmo instituto, como que a Receita consegue pegar ali um pedacinho e tratar como remuneratório? Será que a gente precisa talvez repensar, então, que o valor justo da opção é ou não é remuneratório? E se a gente optar por tratar o valor justo da opção como remuneratório para trazer maior segurança jurídica para o ganho futuro que o executivo incorrer quando ele exercer a opção em vender? Será que isso é uma alternativa? Tem companhias que já fizeram isso no passado para trazer maior segurança jurídica para outra parcela do stock option. Então, a gente precisa olhar na ótica da governança, como que a gente formaliza e implementa ele da melhor forma possível, e na hora de operacionalizar, como é que a gente operacionaliza ele de forma a casar com o que a gente idealizou quando a gente estava pensando o ILP em si. E aí, Luiz, passando a palavra para você, como é que vocês auditam, né, as companhias depois? Olá, pessoal, bom dia, obrigado pela palavra. Então, pessoal, acho que vou iniciar aqui agradecendo ao convite para participar aqui e poder dividir esses pontos sobre uma auditoria ou uma revisão independente pensando nos ILPs. Então, de uma forma objetiva, a minha ideia é dividir com vocês aqui duas mensagens principais que são avaliados numa visão independente. Uma delas tem a ver com a parte das práticas contábeis e garantir que o número em si calculado ali chega nas demonstrações. Então, a gente tem um lado operacional, de ter a certeza de que o número que foi calculado chegou, então é bem um cara crachar se a conta correta está sendo sensibilizada. E tem um lado sobre a parte da interpretação da norma, onde você contabiliza, qual é a conta correta ali. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no IFRS 2, a gente tem a distinção entre pagamento em ações ou então pagamento em caixa, né? E isso pode sensibilizar diferentemente o balanço. Claro que quando a gente pensa numa estrutura mais simples, é um pouco mais direto. Só que quando a gente começa a colocar critérios não tão usuais ou combinar opções nos pagamentos, a sua curva final de payoff pode ter uma interpretação contrária do que seria o comum. Então, essa avaliação contábil, ela sem dúvida que é fundamental num processo de avaliação independente. E tem um outro lado, que é o ponto que eu quero trazer aqui, que acaba tendo um lado mais técnico, mais detalhado, que é sobre a metodologia do cálculo em si, do valor, né, do instrumento, né, o que a gente acaba traduzindo como o fair value em si do instrumento. O exemplo, eu achei bem bacana que na primeira palestra o Daniel trouxe, ele usa um modelo de Black-Scholes, faz um cálculo ali, com uma metodologia conhecida, divulgada, que se aplica muito bem, e ali você já tem um cálculo feito. Porém, dependendo das premissas utilizadas, esse cálculo talvez precise de alguma avaliação mais aprofundada. Deixa eu citar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem uma ação que ela não tem liquidez, ou é muito pouco líquida. Um dos inputs que a gente utiliza na fórmula lá do Black-Scholes é a volatilidade, e se não tem uma negociação, essa volatilidade é uma estimativa. Quão razoável acaba sendo essa premissa para fazer esse cálculo em si? Então, esse é um ponto de atenção que deve ser observado na metodologia em si. Esse exemplo
da volatilidade, eu acho ele bacana, ele se aplica, por exemplo, a outro input que acaba entrando, que é a curva de juros utilizada. Então, a gente tem que ter uma curva de juros ali, que dependendo de como você cria, você interpreta, ou a parte dos dados que você captura em mercado para utilizar, afeta o número e, dependendo da ordem de grandeza, acaba sendo um impacto importante. Então, essa avaliação das premissas, dos inputs, é um ponto fundamental numa avaliação, pensando numa visão independente. E não termina aí, porque a gente tá acostumado a utilizar o Black-Scholes, mas pode ser que algum plano tenha uma característica que não se aplica a essa metodologia. Um exemplo simples é quando você tem um strike, o strike ele pode variar, ele não é um strike fixo. Aí já não é tão direto pegar uma fórmula ali e aplicar. Ou dependendo também do período que você pode, né, exercer a opção. Então, começa a entrar uma complexidade de, tá bom, uma vez que a gente tem um plano com seus critérios todos definidos, qual que é a metodologia que vai traduzir bem aqui, vai replicar o valor da forma que me interessa, né? E isso vai se tornando cada vez mais complexo quando a gente imagina planos que os drivers não é simplesmente o preço da ação, mas começa a entrar crescimento da empresa, começa a entrar o TCR, né, que é o Total Share Return. Então, quando você coloca essas complexidades a mais, a metodologia geralmente, né, acaba evoluindo para uma simulação de Monte Carlo, por exemplo, onde você começa a desenhar os cenários para que atendam esses pontos do plano. E aí, numa avaliação independente, o que a gente acaba observando bastante? A gente pega o contrato com esse entendimento todo, qual que é a ideia do plano, o que está escrito ali. É importante ter uma interação com os criadores do plano para entender a lógica, qual que é a expectativa, quais são os cenários esperados, porque, né, você tem que desenhar um payoff ali artesanalmente que atenda a expectativa. Tudo isso entendido, aí começa um desenho da metodologia e geralmente você faz as simulações dos cenários e aí mais premissas são consideradas, como, por exemplo, correlação. Então, imagina que na hora que a gente cria um cenário que, por exemplo, você tem que projetar um patrimônio e um resultado, as coisas deveriam andar junto, né? Não deveria ter um resultado caindo, um patrimônio crescendo, talvez em pequenos casos ali, mas você é obrigado a considerar isso como uma premissa, uma correlação que faça sentido. Como estimar acaba sendo mais um desafio. E aí, no final, quando você põe tudo isso junto, faz essa avaliação de consistência de cenários, faz a avaliação das premissas utilizadas, você consegue chegar num valor final ali da sua estimativa. E tudo isso acaba sendo feito uma discussão bem conceitual do entendimento, a aplicação e o cálculo, e também numa visão de independente, geralmente a gente faz um cálculo independente que fica com valor ali, geralmente bem próximo, porque quando a gente faz simulação, né, tem uns fatores aí de quantidade de cenários, etc. Então esse é um item bastante importante, porque uma vez que você desenhou o plano, o número que você chega, ele faz sentido ali? É o número que deveria ser? E só para tangibilizar a complexidade que a gente pode chegar, pensando que na performance você considera o Total Share Return que eu usei de exemplo, a própria fórmula, que é uma rentabilidade num período, ela é simples. Só que imagina que agora você compara isso com peers. Então você tem que calcular o Total Share Return dos peers, da empresa, simular vários cenários que andam de maneiras divergentes ali, considerando correlações. E pior ainda, o Total Share Return, no meu exemplo falado, não somente é uma fórmula simplesmente fixa, porque se tiver pagamentos de dividendos, é outro fator que é importante considerar. Então, começa a virar uma metodologia tão detalhada, e aí esse entendimento do qual é o propósito do plano, ele é fundamental. Esse cálculo em paralelo, ele enriquece bastante essa visão. E aí, com isso tudo, você está, vou colocar assim, apto a, na visão independente, ter o seu plano implementado, contabilizado, considerando fatores da norma, por exemplo, como a questão de fatores de mercado e fatores de não mercado, que afeta ou o fair value do instrumento, ou a quantidade de opções a serem entregues ao executivo. Então, em uma visão independente, a análise em si, o que eu pensei de trazer aqui de mensagem para vocês, parte de qual é a conta contábil a ser classificada, o cara crachá ali, a parte mais básica. Qual é o racional das contas, se faz sentido de acordo com as interpretações, dependendo do instrumento final ali. A metodologia, como que ela reflete o que está descrito no contrato, bem como as premissas utilizadas, e, obviamente, o cálculo ali para garantir, né, um número consistente com o que é esperado. Então,
passando por todos esses pontos, garantindo que tem os controles implementados, todo mundo viu tudo ali, a gente acaba fazendo uma avaliação dessa forma, de maneira independente, né, para avaliar um ILP, pensando aqui na parte de auditoria e avaliação independente. E aí eu passo a palavra agora para... Bom dia. Eu sou a Marina, eu não tenho slides. Mas eu tenho também 2 pontos simples que eu gostaria de deixar marcado aqui para vocês. Primeiro tem a ver com questões relacionadas à governança e aprovação, e o segundo relacionado à divulgação de informações. É óbvio que, como eu estou falando aqui sob a perspectiva, né, de CVM, de regulador, eu estou olhando sobretudo para o universo das companhias abertas e, mais precisamente, ou com um enfoque maior no que diz respeito à remuneração executiva, né, dos diretores, do conselho de administração e do CEO, obviamente. Então, vamos para o primeiro pedaço aqui do meu papo com vocês, que diz respeito à governança. A primeira pergunta é: a CVM olha para o conteúdo da remuneração, no que diz respeito à combinação ali entre parcela variável, não variável, ILP e valor? A resposta é, em tese, não. A princípio, não. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, porém, diante de uma ação de fiscalização, de uma reclamação de acionista ou investidor, nas hipóteses em que se depara com uma possibilidade de conduta ilícita, por exemplo, um abuso de poder de controle, de conflito de interesse, de uma hipótese de transferência ilícita de valores para os administradores. Nessas situações, a CVM pode olhar para esse pacote com um outro olhar, com uma outra visão. Então, isso é bastante importante. Agora, o que protege efetivamente os administradores nessas situações? O Carlos falou aqui que o CEO é muitas vezes visto como um atleta. E tal qual um atleta, a remuneração desses indivíduos que são muito destacados ou que tiveram um papel relevante na fundação da empresa ou no desenvolvimento de uma linha de produtos ou tem uma função estratégica, não é incomum que essas remunerações tenham características um pouco diferentes. O que é importante nesses casos é assegurar governança. E o que eu estou falando sobre governança? Eu estou falando sobre instâncias de aprovação, as áreas administrativas, comitês, o próprio conselho de administração. Eu estou falando de paper trail, análises, pareceres, estudos. O artigo 153 da 6404, que é a Lei das Sociedades Anônimas e que diz que os administradores devem ser diligentes e que, numa hipótese dessas, é o dispositivo que se aplica aqui, ele fala de procedimento. Então, principalmente nos casos em que vocês se depararem com essas remunerações que têm características um pouco distintas, que saem um pouco ali dos benchmarks, quanto mais diferente, mais exótica ou mais tailor-made para aquele administrador, mais robusto deve ser o procedimento de aprovação disso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito à divulgação de informações. Já existe uma decisão bastante antiga da CVM que diz
que ILPs são parte da remuneração que deve ser aprovada nos termos, pela Assembleia, nos termos do artigo 152 da 6404. Então, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. O que é importante sempre considerar é que, porque muitos dessas remunerações são um pouco complexas, é sempre importante lembrar que esses valores precisam sempre bater. Esse é o primeiro ponto sobre a questão da divulgação. O segundo é formulário de referência e protocolo de planos de remuneração, disponibilização de planos de remuneração no site da CVM, no site da companhia. A CVM tem, de alguns poucos anos para cá, ficado cada vez mais atenta a condutas ilícitas ligadas à divulgação de informações. Por quê? Porque, no final das contas, a CVM é um regulador informacional. É isso que a gente regula, é isso que a gente disciplina. Quanto mais a gente apertar do ponto de vista de divulgação de informações, mais a gente consegue dar flexibilidade, efetivamente, para os participantes de mercado, para que eles possam adotar as práticas que eles desejarem, desde que as divulguem. Então, o que eu queria também chamar a atenção de vocês é o seguinte: eu sei que, em muitos casos, muitas vezes, o formulário de referência, sobretudo, parece uma espécie de sambaqui informacional. Eu não sei se todos vocês sabem o que é um sambaqui. Um sambaqui é uma estrutura arqueológica que, na verdade, ela é criada pela superposição de dejetos, de detritos. Quando a gente olha para o formulário de referência, o que a gente vê, a impressão que dá é que todo ano aparece uma informação nova exigida. Então, ele é uma espécie de sambaqui informacional também. Eu sei que isso desestimula bastante e dificulta, em muitos casos, a confecção do documento. Mas a má notícia que eu tenho para dar para vocês é que a CVM cada vez mais tem olhado com cuidado para isso. E nas hipóteses em que há uma violação de regra, né, de norma administrativa, quando a gente está falando dessas questões informacionais, cada vez mais a CVM está, ou melhor, cada vez menos a CVM está disposta a, por exemplo, celebrar termos de compromisso ou outros mecanismos de ajuste de conduta ali. E, invariavelmente, nesses casos, existe um risco real de um processo administrativo sancionador. Então, é óbvio que não é para todos os casos, que tem situações com materialidades que são diferentes, mas não há muitos processos relacionados à divulgação de informações relacionadas à remuneração, o que faz com que esses processos e essas ações de fiscalização tenham uma atenção diferenciada do regulador, e isso torna esses casos menos vocacionados para, quando acontecerem, se encerrarem de maneiras mais céleres pela celebração de um termo de compromisso, um ajuste de conduta com o regulador. De novo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade disso virar efetivamente um processo é relativamente alta. Por isso, atenção. É isso. Muito obrigada. Obrigada pelas palestras, pessoal. Agora iniciamos o momento de perguntas. Fiquem à vontade para levantar as mãos, que eu passo a palavra. E quem for do online, nossa equipe vai recolher suas questões e me enviar. Já tem algumas aqui. Já queria aproveitar, na verdade, para puxar do online. A Paula Figueiredo do Nascimento perguntou: como se tornar atrativo com a RSU sendo empresa de capital fechado? Eu vejo que, para se tornar principalmente atrativo, acho que eu vejo muito ponto de vista de como vai ser a liquidez do beneficiário que está presente nesse plano, né? Porque se sua liquidez for, por exemplo, né, dar direito aos dividendos da companhia, caso ele tenha esse RSU para eles, aí com certeza pode fazer sentido. Ou então algum método de recompra, né? Ou então ele vai ter a liquidez de fato, caso abra o capital. Então, acho que para se tornar bem atrativo,
principalmente ter a definição, né, de como será a liquidez, porque aí, de fato, quando ele vai botar o dinheiro no bolso, quando ele vai fazer essa definição, e esse é o principal ponto para capital fechado, na visão. Alô? Então, acho que aqui também tem um aspecto interessante que caminha um pouco com o jurídico, que é o momento da transferência das ações para esse beneficiário, né? Porque se a gente está falando de uma companhia de capital fechado que já está pensando em entregar as ações, talvez a gente está falando de uma companhia que te espera ali um crescimento substancial, uma valorização no médio e longo prazo. E aí, se a gente deixa para fazer a transferência das ações só depois do período de vesting, quando a gente for tributar isso, porque a entrega da RSU é gratuita, a gente vai ter que tributar com base no valor de mercado / justo da ação no momento da transferência. Por outro lado, se a gente conseguir estruturar a transferência no D0 e travar aquela ação com restrições à venda, de tal forma que se o beneficiário se desliga, a gente recompra por determinados valores, a gente consegue tributar e dar o tratamento remuneratório para as ações naquele momento em que a ação vale muito menos, e aí, consequentemente, a gente tem uma economia substancial aí na tributação quando a gente olha para o programa como um todo. É óbvio que a tributação que você incidiu sobre as ações daqueles que você perdeu ao longo do caminho, você perdeu também, né, o custo da tributação, mas, por outro lado, se você está olhando para esse RSU como um instrumento ali para o time mais seleto, que você acredita que vai continuar na companhia no longo prazo, talvez seja uma boa estratégia de custo / retenção a estruturação dessa forma. Pessoal do presencial, alguém tem algum questionamento? A palestra da CVM estava muito boa, pena que foi a última. Eu tenho uma pergunta para você que me incomoda toda vez que eu tenho a pergunta, e eu não sei se isso para você já chegou. São as PJs de diretores. Se pode, na semana passada, eu e Mariana estávamos fazendo uma palestra num dia em que a Associação dos Conselheiros de Contribuintes do CARF e a Escola de Direito, a EDA, de Direito, Dialética de Direito e Administração, um dos temas era quando se pode usar PJ, lá o olhar era tributário, mas ele não é o teu olhar. E esse é um outro olhar, que é a governança, que nós teríamos que avaliar se é possível ter, se é uma parte relacionada, dependendo da circunstância. Você lida com isso? Você já teve perguntas sobre isso? Bom, muito obrigada. Não, nunca fui questionada diretamente sobre esse ponto. O que me parece muito claro, do nosso ponto de vista, é que, a despeito da forma jurídica utilizada para recebimento dessa remuneração, a quantificação, o valor, no final, ele precisa ser divulgado. Então, no final das contas, interessa menos a forma e mais a substância aqui, do nosso ponto de vista, falando, por exemplo, de divulgação de informações. É óbvio que quando a gente está lidando, como você bem destacou, com uma PJ, outras questões aparecem, ligadas ao fato de que está se tratando de uma potencial pessoa relacionada, né? Esses assuntos, eles ainda não apareceram de maneira muito concreta para nós em processos, mas eu acho que é um ponto delicado, mas eu diria que, assim, na dúvida, a saída é pela substância. Bom dia. Boa. Danilo da Pris. Acho que todas as palestras foram muito boas, mas não é todo dia que a gente tem a CVM em casa, né? Então, vale a gente explorar um pouquinho. Como alguém que acho que já preencheu pelo menos uns
15 formulários de referência do lado das empresas e agora, sei lá, infinitos do lado da Pris, a gente vê que, de fato, o formulário de referência, ele, nos últimos, sei lá, 5 anos, ele veio, principalmente item 8.8 no geral, que é da remuneração da diretoria estatutária e do conselho de administração, veio ficando cada vez mais rico, né? Então veio tendo cada vez mais abertura. E, de fato, é para ser um documento que dá clareza para os acionistas. A minha pergunta é, hoje a CVM está feliz como isso chega para os acionistas, assim, né, dado que o formulário ele é super extenso, e como é que vocês veem a divulgação de fato das informações, né, se ela está chegando na ponta? Essa é uma excelente pergunta. O regulador nunca está exatamente feliz com o seu principal documento de divulgação de informações. A gente ou sempre está achando que está de mais ou está de menos, né? O formulário de referência que existe hoje, ele já foi resultado de como eu disse, um empilhamento de obrigações informacionais e de exercícios de racionalização dessas informações. É sempre difícil, sobretudo hoje que nós sabemos, né, depois da pandemia, principalmente, que o perfil de processamento de informação dos indivíduos e das casas de análise, isso mudou muito, né? Seja porque os indivíduos, os investidores, pessoas físicas, têm muito menos condição e do ponto de vista de attention span, né? de processar e se debruçar sobre determinados documentos mais longos, seja porque também, de outro lado, a gente tem hoje mecanismos de inteligência artificial que processam aquelas informações. Então, esse aspecto do processamento, ele mudou bastante. Eu acho que tem essas duas variáveis aqui, mais difícil para as pessoas físicas, mais fácil utilizando determinadas ferramentas. Nós estamos hoje vivendo um novo capítulo para as companhias de menor porte, que é aquele programa Fácil. Não sei se vocês já ouviram, mas as companhias de menor porte, que têm faturamento de até 500 milhões de reais, elas vão agora poder emitir valores mobiliários debaixo de um programa, um regulamento diferente chamado Fácil, e, dentre outras coisas, o Fácil tem informações, um formulário próprio com informações mais racionalizadas, digamos assim. A existência do Fácil, né, que passou a ser que foi criado a partir de uma iniciativa do Ministério, do colegiado, da área técnica, e as discussões que surgiram nesse processo, que foram discussões muito difíceis, principalmente aquelas ligadas à racionalização das informações, me leva a crer que nós devemos ter algum movimento de racionalização do formulário de referência novo nos próximos anos. Por quê? Porque se o Fácil for um sucesso, se os investidores se mostrarem satisfeitos com o nível de informação que é divulgado para eles naquele modelo mais simplificado, digamos assim, nós temos um argumento bastante contundente para olhar de novo para o formulário de referência e pensar, será que a gente precisa disso tudo aqui? Mas, para mim, agora, o grande balão de ensaio desse exercício que você falou, é o grande teste da nossa satisfação com o formulário de referência, vem indiretamente do sucesso ou não do Fácil. Então, acho que vale a pena observar nos próximos 2, 3 anos, a nossa janela de ofertas não está uma janela muito fácil, então esse período de observação tende a ser mais alongado, mas acho que daqui a alguns anos a gente tende a revisitar o formulário de referência de uma outra forma. Faço convite para você, se possível, olhar a última mesa, que a gente fez um trabalho bem legal com a análise do formulário de referência e dos planos publicados, né? Mais ou menos 263 planos e 300 formulários de referência. Tá ótimo. E eu faço convite, assim,
a área técnica da CVM e o próprio colegiado, nós sempre estamos à disposição para receber participantes e ouvir as impressões sobre os nossos normativos. Então, se vocês... A gente tem a área de empresas, que é a CEP, que vocês devem conhecer, edita aquele ofício circular todos os anos, e temos uma área de normas também. Assuntos que vocês consideram que são relevantes para serem incorporados em novas versões, seja do formulário de referência, ou seja do próprio ofício da CEP, são assuntos sobre os quais nós temos todo o interesse em ouvir. Então, estamos também absolutamente à disposição. Bom, encerro o momento de questões, agradeço a participação de todos, agradeço os palestrantes também. E agora teremos intervalo para almoço e voltamos às 13h30. Obrigada a todos.